Bem-vindo ao Brobot Podcast. Hoje estamos felizes em entrevistar o Dr. Rui César Alves, o famoso Dr. Rui, exímio networker, mais de 50 anos de experiência no setor de transportes, líder sindical e tem muita história para contar para a gente hoje. É isso mesmo, Dr. Rui? Seja bem-vindo. Pois é, Emerson. Mais de 50 anos mesmo. Eu comecei muito jovem, eu comecei com 13 anos, eu já comecei a operar com transporte. Deu para adquirir uma boa experiência, né, no setor. E além disso, eu sempre gostei muito de ler, sempre li muito, não só notícias técnicas, livros técnicos, eu lia meio de tudo. Eu lia história, eu lia até romance, eu lia muito e sempre estudei muito. Tanto que eu me formei contador, eu consigo, por exemplo, pegar um balanço de uma empresa, eu consigo entender, coisa que muita gente não consegue. Eu consigo entender o balanço de uma empresa. Depois eu me formei professor e me formei advogado. E em função de ler muito, isso me ajudou muito na empresa. Na hora de tomar as decisões, isso me ajudou muito. Muito bem. E acredito que isso ajudou muito também na sua oratória, né? Muitas pessoas o reconhecem como um orador nato, que fazia grandes discursos aí, que as pessoas lembram da história do transporte moderno, né? Na verdade, eu sempre fui orador realmente em todas as minhas formaturas, inclusive na faculdade de Direito, eu fui orador da turma, no Rotary eu era orador oficial, eu sempre fui orador. Apesar de que, quando eu era criança, eu era um menino tímido, eu Uau! era um garoto tímido. E em função da leitura, de ler muito, eu percebi que eu tinha bagagem, eu tinha conhecimento de muita coisa que dava para dar um curso, para demonstrar. E aí é que eu comecei a falar e eu percebi que eu tinha uma boa oratória e demonstrei isso durante toda a minha vida. Excelente. Então, além de um bom orador, me contaram que você também era um escritor, quase que um poeta de escrever mensagens motivacionais, que você, além, né, de conquistar amigos à primeira vista, você conseguia manter esses relacionamentos profissionais, que você mandava cartas numa época que não tinha lista no WhatsApp. Conta mais pra gente sobre isso, doutor É, Rui. isso, na verdade, é coisa do Adalberto Panzan. O Adalberto Panzan era da TA, da Transportadora Americana, e foi o presidente do CETCESP, foi quem me levou para o CETCESP, e o Adalberto me mandou uma semana, ele me mandou num envelope, né? Vinha pelo correio, porque não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, isso não existia. Então veio no envelope da TA e veio um texto muito bonito. Eu gostei, li, gostei muito, agradeci a ele. Na semana seguinte ele me mandou outro texto, muito bonito. Aí então eu me vi na obrigação de retribuir. Aí eu fui pesquisar, pesquisei e consegui encontrar alguma coisa bacana também. Aí mandei para o Adalberto, aí o Adalberto começou a me mandar, eu mandar para o Adalberto, e aí eu percebi que isso daí poderia ser estendido para outros companheiros. E eu comecei a pegar o endereço de alguns companheiros, tanto quando eu ia no sindicato, algum amigo bem chegado, algum amigo de quem eu gostava, eu pegava o endereço dele e comecei a mandar. Em pouco tempo eu estava mandando com umas 15 pessoas já. Eu estava mandando. E isso daí foi evoluindo, foi evoluindo. Às vezes que eu viajava, eu sempre mandava de sexta-feira. Às vezes que eu viajava e eu deixava de mandar porque não dava para mandar, o amigo cobrava, ele me telefonava, ele falava, cadê o texto? Estou esperando, tô aguardando. Eles aguardavam, inclusive, a chegada do texto. E eu tenho vários desses amigos até hoje, porque até hoje eu continuo fazendo isso, com um bom dia, com boa noite, no meu grupo de amigos, que é Amigos Transportador do Brasil inteirinho, eu continuo fazendo isso. E com o advento do e-mail, depois do WhatsApp, isso facilitou muito, né? Isso ficou muito fácil de ser feito. E isso me ajudou muito realmente a manter esses amigos, a ter proximidade, embora equidistante, mas manter essa proximidade com eles. E isso foi uma das coisas muito importantes e que eu faço até hoje.
E é muito interessante isso, doutor Rui, porque na época não era fácil acesso a uma informação inspiracional, a textos, né? Envolvia um esforço do senhor de encontrar essas mensagens, ir até o correio, duplicá-las, né, para poder enviar. E isso mostra como os relacionamentos profissionais eles podem se estender, né? Não eram assuntos de transporte, eram Não, mensagens inspiradoras, é eram isso? mensagens inspiradoras, motivacionais, eram. E isso facilitou no momento em que eu aumentei o número de amigos, além do Adalberto, porque aí alguns também se sentiram na obrigação de retribuir. Então eles passaram também a pesquisar, também me mandar alguma coisa. Então eu retribuía, eu mandava para os outros amigos. Foi formando um círculo de amizade muito grande. E eu tenho essas coisas, eu tenho, porque aí eu imprimia e guardava numa pasta, na época. Eu tenho uma grande parte desses textos, eu tenho até hoje. Puxa, sensacional. Isso mostra como as relações humanas elas potencializam resultados, né? Não só para a sua carreira, que foi brilhante, mas também contribuiu muito, né? Um pouco da sua jornada, um pouco de suas palavras ajudou no crescimento de cada receptor dessa mensagem, né? Sem dúvida, E sem dúvida, que sem sirva de dúvida. inspiração para todos nós que não só né, estamos concentrados nos nossos negócios, no transporte, no nosso caso aqui como Brobot, nas multas de trânsito, mas também em nos preocuparmos com as pessoas, em demonstrar interesse sincero pelas pessoas e estar contribuindo de alguma forma, né? Que muitas Sim, vezes uma sim, mensagem de otimismo muda um dia, muda uma semana e inspira outros a fazerem o mesmo, em uma corrente do bem. Parabéns, viu, sim, doutor sim, Rui? sem dúvida. De Até, coração. até hoje eu encontro amigos em reuniões, em congressos. Até hoje eu encontro alguns amigos que vêm me agradecer, vêm pedir para mim que eu não pare nunca com isso, que eu nunca deixe de mandar para ele. Então Puxa, tem um efeito muito bom. muito legal. E com relação às associações patronais, né? Como que se envolver com sindicatos fez parte da sua jornada? Por que que isso foi positivo? Como começou? Conta um pouco pra gente da sua entrada nesse universo, né, do ecossistema patronal. Então, Emerson, começou, na verdade, quando eles instalaram as balanças nas estradas. Não tinha balança, eles instalaram as balanças e começaram a pesar os caminhões. A frota nossa, naquela época eram caminhões pequenos, né? Naquela época tinha poucos caminhões, não tinha muito, mas a frota nossa era significativamente caminhões Volvo, trucado. E era um caminhão possante, mas muito pesado. E eles não passavam com quase carga nenhuma na balança. Porque eles eram um caminhão muito pesado, só o peso dele quase que atingia, diminuía muito o volume de carga nosso. E eu fiquei muito preocupado, porque a frota nossa era basicamente Volvo. Eu tinha o Internacional NV 184, eu tinha alguns outros caminhões, mas a maior parte era o Volvo. Aí eu resolvi procurar o sindicato. Eu falei, quem sabe o sindicato tem alguma solução ou esteja fazendo alguma coisa com relação a isso. E eu fui para São Paulo procurar o sindicato. O sindicato ainda era na 24 de, de, de maio, na 24 de maio. Era ali no centro de São Paulo, era uma salinha que tinha em cima. Eu fui muito bem recebido, conversei com aqueles líderes, fiquei encantado de conversar com aqueles líderes. Eu era garoto ainda, eu era mocinho ainda, né? E eu fiquei muito encantado com isso. E eles, sim, eles já estavam por dentro do problema, já tinha reclamação de várias outras empresas que eram associados dele, e eles estavam já mexendo com isso e conseguiram adiar por um tempo para que as empresas se organizassem para poder cumprir essa lei da balança. E aí eu fui devagarzinho, fui tendo que trocar os caminhões, fui trocando os caminhões. Nessas alturas a Mercedes já estava fabricando caminhões aqui. Eu fui trocando os caminhões e imediatamente a primeira coisa que eu fiz, eu me tornei associado, me tornei sócio do sindicato e me motivei muito e passei a participar do sindicato. Toda atividade que tinha, tudo que tinha no sindicato, eu comparecia. Eu comecei a me interessar, tanto que um dia, muito tempo depois, eu acabei até virando presidente da entidade. Puxa, e me contaram num evento
de sindicatos que você fundou uma federação dos sindicatos. Foi mais ou menos isso? Então, aí começa do seguinte. O Adalberto Panzan, que foi um dos maiores líderes que nós tivemos em transporte, o Adalberto era o presidente do CETCESP. E ele já tinha me levado, nessas alturas eu já era diretor do CETCESP, e um dia eu estava na sala com ele estava sentado na mesa dele, eu estava na sala junto com ele, e entrou Roberto Teixeira Neto, que era também um dos diretores, e perguntou: Adalberto, como é que faz para uma carreta entrar no centro de Nova York? O Adalberto pensou um pouco, falou: nossa, boa pergunta que você fez. Pegou o telefone, chamou o assessor dele, falou assim: ó, chama a nossa agência de viagem, manda organizar uma viagem para os Estados Unidos e faz contato com os principais empresários nossos de transporte, organiza um grupo. Nós vamos lá para os Estados Unidos, nós vamos ver como é que entra uma carreta em Nova York. E aí, nessa época, o Adalberto tinha um filho dele que fazia faculdade de logística lá nos Estados Unidos. Então ele pediu para o filho dele organizar uma visita nas transportadoras lá. Na época era a UPS, a Federal Express, que é a FedEx. Hoje elas fazem transportes, inclusive, aqui no Brasil. Mas naquela época, não. Naquela época eles eram uns monstros. E o Brasil estava imensamente atrasado em termos de transporte. E nós fomos para os Estados Unidos nessa viagem. Chegamos lá, inclusive, alguma coisa que nos impressionou. Quando nós fomos visitamos várias empresas. O Adalberto Pansan Júnior organizou da gente visitar várias empresas. E quando nós chegamos nas empresas para visitar, em cima de cada mesa deles tinha um computador. Nós ficamos meio abismados, porque na mesa nossa, dos funcionários nossos, existia uma máquina de escrever. Era uma Remington, uma Olivetti, era uma máquina de escrever. E eles já tinham lá um computador de mesa em cima da mesa deles. Nós ficamos empolgados com isso daí. E trouxemos muita coisa disso. Aí quando voltamos, o Adalberto falou: olha, foi tão impressionante a viagem nossa, era uma coisa que a gente não fazia. A partir de agora, todo ano nós vamos fazer uma viagem técnica para algum país. E passamos a fazer. Cada ano a gente fazia viagem técnica para algum país. Ele reunia a diretoria, ele falava: para onde vocês acham que a gente devemos ir agora? Ah, para tal lugar, vamos para o México, vamos para Portugal, vamos para França, vamos para a Rússia, e isso conseguiu trazer ideias, fazer benchmark, isso conseguiu trazer coisas tangíveis. Assim, muito. Eu só vou te contar da federação, que você me perguntou da federação. Aí nessa época, o CETCESP tomava conta do estado de São Paulo inteirinho, era o sindicato do estado de São Paulo. Aí o Adalberto resolveu montar a federação, tinha que criar no mínimo 5 sindicatos para poder existir a federação, e nós começamos a criar alguns sindicatos. Eu ajudei ele, inclusive, na criação de um sindicato, principalmente o de Piracicaba, aqui de Piracicaba, de Araraquara. Nós criamos 5 sindicatos e montamos a federação. Então eu sou um dos criadores da federação e sempre fiz parte da federação. Agora, com relação ao que você perguntou em seguida, se isso trouxe algum benefício, trouxe muitos benefícios. Você quer ver um dos benefícios que nós trouxemos? Foi no México. Quando nós visitamos uma transportadora no México, numa viagem que nós fizemos para lá, era até uma senhora muito capacitada, muito educada, que nos atendeu e nos levou para ver o armazém dela. Era um armazém enorme, ela fazia logística. Aqui no Brasil ainda não tinha logística naquela época. O transportador era o transportador. Quem armazenava a carga era quem fabricava, era o fabricante, não tinha. E o que ela nos mostrou? Ela tinha 3 clientes grandes. Então ela reservava uma área do armazém dela para cada um dos clientes. A fábrica se preocupava só em fabricar e vender. Vendia, eles emitiam a nota e mandava para ela.
À medida que eles iam fabricando, ela mandava a carreta lá, apanhava a carga e trazia para o armazém dela. Armazenava, deixava tudo armazenado. Quando ela recebia a nota fiscal, eles separavam, faziam a distribuição e aí partiam para a entrega. Eles entregavam. Como eles faziam o México todo, aonde eles faziam, eles mesmos entregavam eles. Onde eles não faziam, eles já tinham outras empresas contratadas, eles chamavam as empresas para fazer a entrega. Nós achamos fantástico isso. Então, esse negócio de logística também foi uma das coisas que veio de outros países, veio de ideias de outros países. Muita coisa que existe no Brasil, naquela época lá, isso há 50 anos atrás, né? Mas naquela época o Brasil era muito atrasado em relação aos outros países em matéria de transporte. Outra coisa, por exemplo, que me ocorre agora que eu me lembrei, foi em Portugal. Em Portugal, por exemplo, foi a primeira vez que eu vi uma carreta Cider. O que é carreta Cider? Cider é lado, é aquela carreta que tem uma cortina que abre. Até então, no Brasil, todas as carretas eram de alumínio. Eram fechadas de alumínio, ou era carroceria comum. Era carroceria comum. Baú, carroceria. Baú era de alumínio. Então, o que acontecia? Eu, por exemplo, transportava para Nestlé, aí a gente tinha um monte de chapas que o pessoal chegava com a empilhadeira, com as caixas, os chapas pegavam caixa por caixa, levavam para dentro do caminhão, empilhavam, arrumavam no caminhão, aí colocava a corda, colocava a cantoneira, passava a corda, amarrava tudo, depois punha a lona por cima, enlonava, quer dizer, levava um tempão além do custo que tinha. Com essa carreta Cider, isso daí acabaria tudo, não precisaria mais nada disso, não precisaria mais desse pessoal, a empilhadeira entraria dentro do caminhão, colocaria os pallets, a gente fecharia a cortina e vai embora. Enquanto carregaria uma carreta no sistema antigo, aqui a gente carregaria 5, 6. Então o que nós fizemos? Existia em São Paulo dois engenheiros que eles tinham uma pequena fábrica que chamava Toller. Era uma pequena fábrica. Eles estavam começando inclusive a estudar já esse problema da carreta Cider. E eu fiz contato com eles, ajudei muito eles a desenvolver esse produto, convenci a Nestlé, levei para a Nestlé ficou entusiasmada com isso. A Nestlé também não tinha no Brasil, a Nestlé também ficou entusiasmada. Então nós começamos a operar isso dentro da Nestlé. Ela teve que mudar a composição do pallet dela, ela teve que colocar mais caixa no pallet. Aí carregamos a primeira carreta, fechou a lona, fomos embora, a primeira viagem para o Rio de Janeiro. O que iria acontecer de baratear o custo? Aqui iria acontecer a mesma coisa no destino, porque lá no destino também ele não iria precisar de mais aquele monte de gente para descarregar a carreta. E ganharia em produtividade também, tanto aqui como lá. Só que chegamos no Rio de Janeiro, a carga chegou corrida em cima. A carga chegou, correu, a caixa de cima correu, não foi uma experiência muito boa. Aí resolvemos fazer o quê? Na caixa de cima, na última caixa, pôr 2 pinguinhos de cola, para ela não correr. Aí com um pincelzinho, o funcionário da Nestlé colocava 2 pinguinhos de cola e montava o pallet e fizemos a viagem para o Rio de Janeiro. A carga chegou lá intacta, perfeita. Aí achamos que era a solução. Só que não tinha cabimento ficar o funcionário lá cada vez com o pinguinho de cola lá. Aí os engenheiros da Nestlé que estudaram de fazer isso de forma automática. Então foi um ganho sensacional. E ocorreu em função dessas viagens técnicas que a gente fazia pelo mundo. Então, de fato, né, não eram viagens apenas de homens de negócio. Eles estavam lá para encontrar as novidades e poder trazer tecnologia de fora para cá, fazer um benchmark bem feito. Exatamente, exatamente. E há muita coisa que a gente via lá que era incompatível ainda a gente não conseguia montar aqui. Mas muita coisa que ocorre no transporte hoje, nós ajudamos a trazer de fora para cá. Doutor Rui, a sua carreira dentro do universo de transportes, né, foi na Sopro Divino, uma empresa tradicionalíssima aqui de Araras. Eu lembro, criança, né, os caminhões, encontrava, por exemplo, quando eu ia para São Paulo, encontrava lá os caminhões, Sopro Divino, falava, esse aí é lá da minha terra, né? Esse nome ele é muito curioso. De onde veio o nome Sopro Divino? É um nome altamente sugestivo, né?
É um nome muito sugestivo. E eu recebo muito essa pergunta, muita gente me pergunta isso. Fala, nossa, onde que vocês arrumaram esse nome, né? E além disso, ocorrem algumas peculiaridades muito bacanas me ocorreu uma agora, daqui a pouco eu vou contar. Quem deu esse nome foi o Monsenhor Quércia. O Monsenhor Quércia era o pároco principal aqui da cidade, né? E ele sugeriu, quando foi montada a empresa, ele sugeriu que colocasse o nome de sopro divino, que seria um sopro sagrado que impulsionaria os caminhões para frente. E foi colocado realmente, foi a melhor coisa que pôde ser feita. Que legal. Então foi o Monsenhor Quércia que deu a ideia e inspirou esse nome. Foi o Monsenhor Quércia que deu o nome para a empresa. E nessa época registrava, tinha marcas e patentes, como então, que é? Tinha. Mas antes disso aí eu vou contar uma história para você que é bacana, mas que nem o pessoal daqui de Araras, da região, sabia que era uma transportadora. Eles sabiam que era uma transportadora, então eles não sabiam de onde veio o nome. Às vezes perguntavam de onde veio o nome. Mas tinha muita gente que não sabia. Via sopro divino, o que será isso? Eu me lembro, por exemplo, que eu fui visitar um cliente em São Paulo, ele me ligou, ele queria saber se eu podia ter uma reunião com ele sobre transportes, marcou, eu fui para São Paulo, cheguei lá no horário, era o senhor Roberto, depois se tornou um grande cliente nosso. E eu cheguei com a secretária dele e falei, olha, o senhor Roberto está me aguardando, né? E diz para ele que é da Sopro Divino, Dr. Rui da Sopro Divino, que tá aqui. Ela entrou, porta, daqui a pouco ela saiu e falou, o senhor Roberto realmente está te aguardando, o senhor pode entrar, doutor Rui. Eu entrei, conversei com ele, conversamos, acertamos. Quando eu saí, eu fui lá agradecer a secretária, eu sempre faço isso. Aí eu agradeci, e aí ela dizia, não seja por isso, né? Não seja por isso. E aí ela falou assim, só que o senhor satisfaz uma curiosidade minha? Eu falei, claro, o que é? Ela falou assim, o que é essa Sopro Divino? É uma empresa funerária? Perguntou se Sopro Divino era o nome da funerária. Então, Olha só. tem várias passagens assim. E você me perguntou do marcas e patentes, né? Marcas e patentes também. Depois de um bom tempo, já que a empresa funcionava, eu comecei a perceber que alguém poderia tomar o nome e eu resolvi fazer um contato com a Sul América, na 9 de julho em São Paulo, e fui para São Paulo para registrar o nome. Também tem uma passagem interessante que eu vou contar. E tanto é que foi bom eu ter registrado o nome, porque muito tempo depois eu tive que discutir com duas empresas. Duas empresas montaram com o nome de Sopro Divino. Uau. Eu tive que discutir e fazer eles mudarem de nome, porque eu tinha o registro. Mas quando eu fui, antes de ir lá para a Sul América, eu sempre passava na Companhia de Seguro Minas Brasil, que fica na Avenida São João, era a Avenida São João 313, era o número de lá. Porque eu tinha um amigo lá, o Fábio Marçal Vieira, que era muito meu amigo, e eu sempre ia lá tomar um café com ele, bater um papo com ele, conversar com ele. E passei lá conversando com ele, tomamos um café, conversando. Aí ele perguntou para mim, para onde você está indo daqui? Eu falei, eu estou indo lá na 9 de julho, né? Ele falou, então você vai me dar uma carona, meu carro está fazendo revisão lá, você me dá uma carona para mim? Claro que eu dou, com o maior prazer, vamos embora, vamos lá. Ele falou, onde você vai? Eu falei, eu vou lá na Sul América, Marcas e Patentes. Nossa, minha concessionária é lá pertinho, um quarteirão de lá. Eu falei, então vai dar certo, mas o que você vai fazer lá? Eu falei, eu vou registrar o nome de Sopro Divino, né? Eu vou registrar o nome da empresa, porque já faz tempo que ela está no mercado. Não, besteira isso aí, você vai jogar dinheiro fora. Isso é bobagem. Não é bobagem, não. De repente alguém me toma o nome da empresa aí. Eu falei, se tomar o nome da empresa aqui, você muda para transportadora Bafo Sagrado, que é a mesma coisa. Então, Sopro Divino, Bafo Sagrado, era a mesma? E dava na mesma. E dava na mesma. Legal, hein? E assim, toda essa história, né, dentro de associações patronais, como que é essa questão em relação às pessoas? Que lá dentro é um grupo unido com um propósito, mas a hora que sai da reunião, são concorrentes, né? São transportadores que participam de bids, que estão disputando muitas vezes os próprios mesmos clientes. Como que é essa relação, né, de estar dentro de um sindicato como um companheiro, ombro a ombro, de um concorrente?
Então, Emerson, no começo eu também pensava igual você está pensando agora. Eu também pensava isso. Eu falava assim, como é que a gente vai conviver se a gente é concorrente um do outro? Mas ao contrário de dificultar, isso só facilita. De você conhecer o seu concorrente, de você conhecer o outro transportador, só facilita. Facilita tanto que eu vou te contar uma historinha. Eu sempre transportei laranja. Laranja para exportação. Era exportado laranja. Eles tinham um barracão muito grande, próximo à Nestlé, aqui em Araras, eles tinham, e eles embarcavam de trem. Sempre embarcaram de trem. Mandava para Santos para embarcar de trem. Aí aconteceu que caiu uma barreira e o trem não passava mais. E ele já tinha começado o embarque, ele já tinha feito metade do embarque, já tinha embarcado metade no navio, quer dizer, ele não podia parar. Se ele segura o navio lá, ele ia pagar uma fortuna, ia custar uma fortuna para ele segurar o navio. E a estrada de ferro disse para ele que levaria uma semana para desembaraçar, para passar trem novamente. Edmundo Van Pares era o velho, era um senhor, é um gentleman, um senhor educadíssimo, ele que vendia na Europa a laranja dele. Ele teve a ideia, ele via aquelas carretas nossas passando ali em frente, que ia na Nestlé. Ele via e ele pensou, ele falou, será que esse pessoal não me ajudaria a levar essa carga? E me procurou lá na Sopro Divino, me procurou, contou a história dele e disse que precisava embarcar, E eu vi nisso daí uma oportunidade, uma grande oportunidade eu vi nisso. E eu falei, não, eu te ajudo sim, eu te ajudo, pode deixar que eu já vou começar a providenciar. Peguei meu pessoal de transporte, a gente tinha uma relação muito grande de carreteiros, né? A gente começou a chamar todos esses carreteiros, tirei um pouco de caminhão da Nestlé, diminuí a quantidade de caminhão que eu carregava na Nestlé, carreguei um pouco menos, e eu consegui cumprir o embarque dele. Ele ficou muito contente, ficou muito feliz, veio, me agradeceu. Aí foi embora. No ano seguinte, ele me procurou, perguntando se eu tinha interesse em continuar transportando a laranja dele. Eu falei que eu tinha. Eu falei, nossa, eu tenho muito interesse. Ele falou assim, eu não vou tirar tudo da estrada de ferro, mas eu vou dividir então, 50% para ele, 50% eu passo para você. Você faria assim? Eu falei, claro que eu faria, ótimo, ótimo. Então, no ano seguinte eu já fiz 50% do embarque dele da laranja. Aí no terceiro ano, ele já nos procurou para fazer o embarque inteiro. Ele viu que era muito mais fácil, muito mais rápido, a fruta dele chegava no Porto de Santos com uma qualidade muito melhor. E ele resolveu passar o transporte todo para nós. Aí passou o transporte, a partir daí nós passamos a transportar para ele, passamos a transportar, e durante muito tempo ficamos transportando, até que o senhor Edmundo Van Pares veio a falecer. Ele faleceu, aí o barracão daqui de Araras, inclusive, tinha fechado, o barracão era em Conchal, aí você tinha que carregar em Conchal. Nessas alturas, já tinha surgido a carreta Cider. Carreta Cider também era muito mais fácil para carregar laranja, não estragava a laranja com aquela corda que passava. E eles não queriam outro tipo de carreta, eles queriam que carregasse só com carreta Cider. Aí veio o neto dele que veio tomar conta, o Leon Van Pares. Aí o Leon veio, claro, pediu o preço para nós, demos preço para ele, para fazer o transporte, só que ele resolveu procurar preço de um terceiro. Não para dar para um terceiro, porque diante disso, que ele sabia dessa história do avô dele, que nós socorremos o avô dele, mas ele queria, na verdade, era baixar o frete nosso, ver se ele conseguia um preço menor para negociar comigo e para baixar o frete. E aí eu tinha amizade com os funcionários dele ali do escritório. E um funcionário dele do escritório que falou para mim, falou, seu Leon tá pedindo preço para Ana Cirema, de Americana. Do Zé Alberto. Do Zé Alberto Panzan. Uhum. Aí quando ele me falou isso, eu passei a mão no telefone e liguei pro Zé Alberto. Você vê como é que ajuda, você vê. Ele é meu concorrente. Como foi bom que eu conhecia ele, porque se eu não conhecesse o Zé Alberto, eu não iria conhecer ele. Ia ter briga de faca. Aí eu contei a história inteira pro Zé Alberto e contei a história pro Zé Alberto que eles não iam tirar o serviço nosso diante de tudo isso que eu fiz. Ele só queria pegar preço com ele, que era para baixar o meu. E o Zé Alberto entendeu e falou, não, peraí, quanto que você deu de preço? Eu vou dar preço maior. E deu um preço mais alto do que o nosso. Entendi. E então você vê que a amizade ajuda, não atrapalha.
Muito bom, entendi. Pontos positivos É, desse relacionamento que inicia-se dentro de uma associação patronal e que reflete também em um relacionamento prático bom para os negócios, né? sim, Em fortalecer os dois do que os dois ficar brigando, é né? verdade, exatamente. Muito legal. E, doutor Rui, na sua época de transportador, né? Qual foi o maior desafio, assim, da época de gestão? O que aconteceu? Foi complexo? Algo que você lembra, assim, com um desafio superado? Talvez um momento político, econômico que você viveu em décadas. Transporte tem sempre muitas dificuldades, tem muita dificuldade de transporte. Transporte é diferente, por exemplo, de uma fábrica. Você tem uma fábrica que nem a Nestlé, uma fábrica grande, mas os problemas dele estão concentrados ali dentro da fábrica dele. Tem um cercadinho ali, né? Os problemas de um transportador não. Está circunspecto ao país inteiro. Você está com um Verdade. caminhão lá na Bahia aprontando lá, longe de você, de onde você está. Então você tem muitos problemas com relação a transporte. Uhum. Mas duas das coisas que eu me lembro assim, muito problemática, uma era roubo de carga. Eu tinha problema do roubo de carga muito complexo, muito perigoso, a ponto de, uma ocasião, telefonou uma pessoa, com a minha secretária, queria falar com o diretor, urgente, queria falar com o diretor, e eu falei para ela, mas o que é? Ele está dizendo que é coisa muito importante. Ela falou, falei, passa, vai, deixa eu atender. Aí atendi, ele falou, o senhor é diretor da empresa? Sou. Ele falou, então eu quero, não lembro quanto era o valor, mas eu quero 20 milhões numa conta que eu vou passar para você. Se você não colocar esses 20 milhões dentro de uma hora, eu tô aqui com o seu caminhão Volvo, azul, placa tal, carregado com uma carga de Nescafé para o Rio de Janeiro. Seu motorista Luiz Arnosti Haas, falou todos os alvos. Eu falei, ele tá mesmo. Ele falou, se você não passar, eu vou matar o seu motorista e tacar fogo no seu caminhão. Eu fiquei desesperado, Caramba. fiquei desesperado. Depois eu acostumei, mas o primeiro caso te assusta muito. Como eu tinha um coronel no sindicato, Coronel Souza, muito hábil, muito acostumado com essas coisas, a primeira coisa que eu fiz, eu telefonei para ele. Falei, coronel, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tô com um problema aqui, assim, contei a história para ele. Ele falou assim, doutor Rui, assim que ele ligar, você fala para ele, olha, vai se danar, e desliga o telefone na cara Era dele. trote. Eu falei assim, você tá ficando louco, coronel? Ele vai matar meu motorista, imagina, ele tá ligando de dentro da penitenciária. Eu falei, mas como é que ele sabe? Como é que ele sabe o meu caminhão, placa do caminhão, o nome do motorista? Ele tem o olheiro dele, ele fica lá no posto, parado no posto. Quando o seu caminhão entra, ele fotografa seu caminhão, pega todos os dados do seu caminhão. Seu motorista entra para tomar um cafezinho, ele encosta do lado do seu motorista. Paga o cafezinho do seu motorista e começa a bater papo com ele. Como você chama? Onde você trabalha? Você está carregado para onde? Ele pega todos os dados do seu motorista e está ligando para você. Ele falou, nós estamos acostumados com isso aqui. Que doideira! Olha que Criatividade, coisa. hein? É. Incrível. Então, E o sindicato, mais uma vez, o networking do sindicato que deu acesso ao mas o coronel. sindicato. Se eu não tenho sindicato, com certeza eu teria depositado o dinheiro na conta dele, que eu fiquei assustado. E dificuldade, que você falou dificuldade, uma dificuldade que eu me lembro muito era a época do Sarney. A gente tinha uma inflação de 70% no mês. A gente tinha uma inflação. Então era muito difícil conviver com isso daí, com inflação de 70% ao mês. Nessa época, inclusive, eu era o presidente e coordenador da Compenert lá no sindicato. Compenert é a comissão de negociação trabalhista. Eu era presidente dessa comissão. Eu negociava com 13 sindicatos. E com uma inflação de 70% ao mês, eu tinha que negociar com eles todo mês. Todo mês eu tinha que estar sentando com eles e negociando. Todo mês sentando com eles e negociando. Então foi uma época de muita dificuldade. As dificuldades que eu me lembro são várias dificuldades que você tem em transporte, mas essa foi uma das que eu me lembro
muito, muito ativo. E esse networking de alto nível, né? Quando a gente fala de proprietários, diretores de transportadoras, entidades governamentais, né? Acredito que vocês tinham um contato muito próximo, como ainda hoje existe. Teve alguma informação privilegiada, alguma coisa que vocês acabavam descobrindo antes de acontecer, que podia beneficiar o setor? Tem alguma história nesse sentido para contar? Foi impressionante, impressionante. O Adalberto Panzan conseguiu, eu não sei de onde, ele nunca contou para ninguém, mas ele conseguiu uma informação na época do Collor. O Collor prendeu o dinheiro de todo mundo, deixou todo mundo com R$ 50. Deixou todo mundo tinha R$ 50, ninguém tinha mais do que isso. Tá todo mundo. E eu não sei por que ele teve que liberar o dinheiro para alguém ou por alguma causa, que a gente não sabe o que foi, por um dia. E o Adalberto, não sei como, descobriu isso. Ele não tinha certeza se era verdadeira a informação, se não era. Ele falou assim, eu não vou espalhar para os associados, porque de repente não é verdadeira, vai ficar ruim. Ele falou assim, mas para os principais diretores meus, pelo menos, eu vou contar. E aí ele contou. Ele contou para nós que poderia estar ocorrendo no dia seguinte uma liberação, por um dia só, um único dia. E não é que aconteceu mesmo? Aconteceu, nós fomos no banco, sacamos todo o dinheiro que tinha no banco, nós conseguimos sacar. No dia seguinte, no outro dia seguinte, fechou. Foi um dia só que foi liberado esse dinheiro. E eu não sei como o Adalberto descobriu, porque ele nunca contou também. E quando ele descobriu também, ele também não tinha certeza se era verdadeira a informação ou se não era. Ele passou e falou isso, inclusive. Falou, fiquem atentos para amanhã, pode ser que ocorra isso. E o que acontece daí? Aí eu com dinheiro na mão, ninguém tinha. Eu cheguei na De Pascoal, por exemplo, eu falei assim, quanto custa o pneu, um pneu lá 1.100 por 22, sei lá, algum pneu? Eu não lembro os valores, mas vamos dizer, ele falou, R$ 2.000 custa um pneu. Tá bom, e para mim comprar 200 pneus? 200 pneus, dá pra gente fazer um desconto aqui e tal, não sei o que, calculou lá isso aqui, dá pra fazer 1.850 para 200 pneus. Tá bom, mas eu não quero pagar 1.850, eu quero pagar 1.500. Ele falou, não, 1.500 não é o custo nosso, 1.500 é impossível fazer isso. Não, mas eu vou pagar em dinheiro. Como assim você vai pagar em dinheiro? Ninguém tem dinheiro. Eu tenho dinheiro, eu vou pagar em dinheiro. Em dinheiro, você vai pagar em dinheiro, dinheiro vivo. Dinheiro vivo, vou pagar em dinheiro vivo. Aí negociamos, 1.500 não fez, mas fez 1.600, vamos dizer. Certo. Eu acabei tirando 200 pneus, uma condição imensamente vantajosa. E eu fiz a mesma coisa com peças, fiz a mesma coisa com outras coisas. Então, era os benefícios do sindicato. Você vai falar, mas o sindicato não teria que beneficiar todos os associados? A função do sindicato é beneficiar. Beneficia, né? Beneficia, tudo que ele faz é para beneficiar o sindicato. Nesse caso aqui, só não beneficiou porque o Adalberto não tinha certeza. Não tinha certeza. Porque pegaria muito mal, né? Exatamente, exatamente. Que legal, muito bom, doutor Rui. Com relação às alegrias do período que o senhor esteve à frente da transportadora, o que mais te marcou de coisas boas, né, que ficaram marcadas aí na sua história? Bom, uma das grandes alegrias que eu tinha era exatamente ir no sindicato, reencontrar meus amigos. Isso daí me trazia uma grande alegria. Eu fiz muitos amigos no setor. Hoje eu tenho amigos transportadores no Brasil inteirinho, no Brasil todo, ligados a sindicato, a federações, eu tenho. Mas uma das grandes alegrias também que eu tinha na empresa era de montar uma filial nova. Quando eu montava uma filial nova, isso me trazia uma alegria um marco imensa. Da expansão, né? Uma alegria imensa. Eu via que as coisas estavam dando certo, estavam fluindo, estavam aumentando. Isso me trazia uma grande alegria. Muito legal. E saindo um pouco aí do assunto profissional, né? Na época você era diretor de transportadora, pai de 2 filhas, até tive a oportunidade de te conhecer na época do colégio, né? Estudei com a tua filha caçula, com a Regi. Marido, líder sindical, rotariano. Qual que era seu hobby? Um homem que faz tudo isso, né? Como é que ele consegue relaxar, zerar? O que te deixava feliz no seu momento afetuoso? Então, o que me deixava alegre, que eu fazia muito, inclusive, é o que eu contei no começo para você. Eu lia muito. Então, meu hobby era a leitura, era ler.
E eu vou dizer para você, isso me ajudou muito, como eu disse no começo, nas decisões que eu tomava. E eu vou explicar para você mais ou menos através de um exemplo. Você tem um computador, você não instalou um joguinho de baralho nele. Paciência, por exemplo, você não instalou no computador. Você quer jogar. Você vai lá no computador tentar jogar. Você pode ficar o ano inteiro tentando jogar, que você não vai conseguir jogar nunca se você não instalar isso no computador. O cérebro da gente, Emerson, é igualzinho. É a mesma coisa. Se você não instala as coisas dentro do seu cérebro, de que maneira? É exatamente participando das coisas, trocando ideia com amigos, lendo muito. Se você não instala, na hora que você precisa, você não tem a resposta, você não consegue. Agora, se você instala isso, você está instalado dentro do seu cérebro, a hora que você precisa, vem automático, vem de forma automática. Então, por isso que eu digo, muito importante é a leitura, é a participação nos congressos, é a participação em eventos do setor. Isso é muito importante. Aumentar conhecimento. Sim. Essa é a mensagem. Sim, e o meu hobby era ler. Eu tinha com todas essas atividades que você falou, com esposa, 2 filhas, rotariano e mais outras coisas que eu fazia ainda, eu tinha pouco tempo, então o tempo que eu tinha eu usava para leitura. Muito bom. Como no passado, né, as pessoas eu vejo que eram mais produtivas de forma intensa. Hoje teve muita coisa que mudou no sentido de a gente acelerar, né? Hoje a gente consegue fazer mais coisas, ter acesso à informação. Mas quando a gente olha, né, o que é humano, intrínseco, de produtividade, hoje tem muitas distrações. Não é verdade? Sim, Hoje, sim. hoje é raro um jovem que é apaixonado por leitura, que o Verdade. hobby é a leitura, né? Verdade. Hoje existem outros conteúdos É. entregues de outras formas Sim, que muitas vezes não instalam esses drives que o senhor está falando. verdade, verdade. Ou instala drive errado, né? Ou instala drive errado. Muito bem. Doutor Rui, e durante todo esse período, né, o que o senhor viu de mudanças tecnológicas? Quando eu era criança, o Emerson, para buscar uma informação, você tinha que ir na Barça, ou você tinha que ir na biblioteca. Hoje não. Hoje você tem informação na ponta da linha. Você entra na internet, você entra no computador, você busca e consegue o que você quer. Então eu acho que a evolução de transporte foi muito rápida e vai sendo cada vez mais. Uma das coisas que foram muitas, as evoluções tecnológicas foram muitas. Roubo de carga ajudou muito, muitas coisas que foram feitas com relação ao roubo de carga. Embora a mesma informação que a gente tem, o ladrão tem também, né? Da maneira que você fecha a porta por aqui, ele abre do lado de lá. Mas uma das coisas que eu acho incrível, era o conhecimento. Você emitia um conhecimento, o seu entregador ia fazer a entrega, a pessoa tinha que se identificar, assinar o nome por extenso, colocar o RG, o CPF, colocar o número do documento. Hoje, o entregador chega, fala assim, entrega para o seu Emerson. É o senhor? Não sou eu. Como que você chama? Mas é aqui, é aqui. Como que você chama? Zé da Silva. Ele fala assim, Zé da Silva, ele fala, tá aqui, entrega para o seu Emerson. E vai embora. É tudo automático, não precisa assinar mais nada. Ele coloca digita no celular dele. É uma das. E outra coisa, o caminhão elétrico, por exemplo. O caminhão elétrico é outra evolução fantástica. Já tem muita gente testando o caminhão elétrico e uma hora ele vai chegar para valer. No Brasil, eu acho que não vai ter tanta dificuldade. Nós temos condição de aumentar muito a energia elétrica nossa. Não falta energia, né? Não falta. Agora, na Europa, eles vão ter dificuldade, eles vão ter muita dificuldade de implantar isso lá, vão ter que criar alguma modificação para absorver isso. Legal. Você sabe que meu pai tem uma história que meu pai nasceu na roça, né, na fazenda em Piracicaba, e o sonho dele era ser motorista de caminhão. Aí quando ele fez 18 para 20 anos, que ele ficava na beira da rodovia Anhanguera, por exemplo, muitas vezes cortando cana, e ele via, né, os caminhões passando.
E isso instigava um desejo, né? Um sonho de ter uma profissão de ser motorista. E aí ele foi motorista de caminhão durante um tempo. E eu falo que acho que deve ser por isso que eu tenho essa conexão emocional tão É, forte com os com transporte. transportadores, a ponto de a gente pensar num negócio para esse segmento, né? Eu vejo que o transportador ele tem muito brilho nos olhos, ele tem garra, ele é acessível. Ano passado, por exemplo, aqui na Brobot, entre o Natal e o Ano Novo, nós fechamos 7 contratos. Qualquer outro segmento, você tentar fazer um follow-up, conversar, decidir alguma coisa entre o Natal e o Ano Novo, todo mundo vira e fala assim, filho, Verdade. liga depois do É Carnaval. isso mesmo. Transportador é 24 horas, É né? isso mesmo. Tá sempre à frente É do, 12 do meses, tempo. 24 horas, é. Então, é um segmento muito importante para a economia desse país e é muito Sim, legal ter a oportunidade de conhecer um pouco mais da sua história, desses momentos, né, marcantes que fizeram parte não só da sua trajetória, mas da trajetória da história dos transportes modernos aqui sem no dúvida. Brasil. Sem dúvida. Muito legal, doutor Rui. Com relação a atualmente, né, falamos bastante do passado. Quais são as maiores preocupações do transportador hoje, na sua opinião? Maiores preocupações? Eu acho que uma das maiores preocupações que o transportador tem é com roubo de carga. Roubo de carga é uma coisa que traz uma preocupação imensa para o transportador. Daria para elencar 50 problemas que o transportador tem, porque ele tem problema todo dia. Mas eu elencaria dois. Eu elencaria o roubo de carga, que é uma coisa, e o repasse de frete. Se ele não conseguir repassar o frete em cima do custo, do lucro dele, a tendência é que ele quebre. Então, um dos grandes problemas que ele tem é uma grande dificuldade, é um setor muito pulverizado, tem muita transportadora, tem gente que não se apercebe disso, tem gente que está com o armazém lotado, pensa que está, e às vezes já está até quebrado. Eu não vi nenhuma transportadora quebrar sem estar com o armazém cheio. Transportadora quebra com o armazém cheio. Por quê? Porque transportadora não quebra da noite para o dia. Ela vem quebrando. Ela vem quebrando. Ele vai trabalhando abaixo do seu custo. O que que acontece? Ele não consegue mais trocar sua frota. Ele continua transportando com sua frota antiga. Daqui a pouco ele não consegue mais comprar pneu. O banco já segura o empréstimo para ele. Ele vai quebrando aos poucos. E ele continua transportando. Então, quando ele quebra, ele está com o armazém cheio. Ele está cheio de cliente. Ele não quebra por falta de cliente. Ele quebra por trabalhar com frete abaixo do custo dele. Com margem reduzida. Com Puxa, margem. que legal. Ou sem margem. Entendi. Então, atentos, né, transportadores, a ter um bom sistema financeiro para que possa controlar, para que possa tomar boas decisões. Isso é muito importante, que ele tenha um bom sistema financeiro e que ele tenha um ótimo sistema de custo. Ele tem que ter uma planilha de custo onde contemple tudo. Não é só o salário do motorista, o combustível. Ele tem que colocar na planilha de custo dele remuneração do capital investido. Ele tem que colocar depreciação na planilha de custo dele. Ele tem que colocar tudo na planilha de Uhum. custo dele para encontrar o seu custo e aí ele coloca o lucro em cima e jamais trabalhe por um valor inferior a esse. Porque senão ele vai levar um tempo, mas a tendência é que ele vai acabar quebrando. Muito bem. E do ponto de vista de gestão, né, não é muito mais fácil tropeçar numa pedra do que numa montanha, né? Exatamente. Então, a gestão de uma transportadora, o nosso público aqui, né, que são gestores de transportadoras e profissionais que trabalham no administrativo de transportadoras, tem que estar atentos a todos os centros de custo. Obviamente, né, focar nos mais importantes inicialmente, mas, por exemplo, o tema que nós estamos envolvidos, as multas de trânsito, né? É algo que muitas vezes pode passar despercebido Sim, do sim, proprietário, do gestor, porque o que ele conhece é o que chega via correio, que pode ser uma fração pequena do é, volume total de multas emitidas contra ele. Aí ele só vai descobrir no licenciamento, aí ele só vai descobrir depois que o motorista já foi desligado, e ele não consegue descontar o original, já gerou a é, multa NIC. é isso mesmo. Então, temos hoje ferramentas de tecnologia que podem apoiar, né? Não só a questão da gestão das multas, mas hoje existe um cardápio de opções de logtechs, de ferramentas de tecnologia envolvidas também, né? Com o sistema de custos, que vale a pena o transportador estar atento, né? Quando a gente pensa nesse ecossistema
o quão desafiador é ser transportador no Brasil, né? Sem Apanha de dúvida. todo É lado. verdade, Apanha verdade. do cliente, apanha do fornecedor, É, apanha é, dos órgãos governamentais, das regras. Parte tributária no Brasil, acho melhor a é gente uma nem loucura, comentar, uma né? loucura. É. E é um desafio muito grande, por isso que é muito legal ver essas histórias, estar com ouvidos atentos e aprender, né? O que deu certo, por Sim, que as sim, coisas aconteceram e não se esquecer de sempre fazer a gestão do negócio de perto, é isso né? mesmo. Estar atento. Muito bem, Dr. Rui. E na sua opinião, você comentou um pouco sobre veículos elétricos, né? Mas quais são as tendências que o senhor vê para o futuro para o setor de transportes no Brasil? Rapidamente assim eu vejo o veículo elétrico, né? Eu vejo o veículo elétrico e eu já vislumbro mais longe, eu vislumbro o caminhão sem motorista. Nós vamos chegar, talvez eu ainda pegue esse Que tempo, legal. mas eu acho que em alguns países já Sim. estão testando, carro sem motorista, como táxi, já tem funcionando, e caminhão também já está em teste, e eu acho que vai ser o futuro. Até porque hoje as transportadoras têm muita dificuldade para contratar motorista. Verdade. Antigamente, o pai era motorista, o filho vinha, adorava aquilo ali, isso aquilo, andava no caminhão com o pai, isso aquilo, queria ser motorista também, isso aquilo. O filho acabava sendo motorista também. Hoje em dia é o contrário, o pai não quer que o filho seja motorista, quer que o filho estude, que vá fazer outra coisa. Então tem dificuldade de contratar motorista no mercado hoje em dia. Então isso aqui eu acredito que seja uma tendência futura de conseguir fazer com que, talvez não em todos os percursos, mas que em vários percursos e alguns percursos, consiga fazer sem motorista. Muito bom. Doutor Rui, você sabe que é interessante quando a gente aprofunda num problema, né? O senhor comentou de, pô, começou essa jornada de viagens porque alguém levantou uma pergunta: como será que um caminhão entra no centro de Manhattan, né? É, Nesse ponto que o senhor citou sobre contratação de motoristas, a gente sabe que a classe hoje tem aí talvez cerca de 2 milhões de motoristas, deve ser o tamanho, né, de motoristas profissionais no Brasil, que é um número bastante expressivo, mas que existe uma disputa muito grande entre sim, os transportadores sim, por essa mão de obra, né, e algo que é positivo para o mercado, para o próprio motorista. As transportadoras hoje elas têm que cuidar bem dos seus motoristas, que são bastante assediados por outros, né? sim. E foi muito legal. Eu tive a oportunidade de conhecer uma startup em Joinville, chama-se Motorista PX, que o fundador lá ele enxergou esse problema de dificuldade de contratar motoristas e ele montou uma plataforma que conecta motoristas autônomos a transportadoras. Mas esses motoristas eles não têm caminhão, eles não são agregados. Ele coloca o motorista dentro do caminhão da transportadora, num regime pessoa jurídica, para jobs pontuais. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma frota de 30 veículos, 30 motoristas. Preciso dar férias para o meu motorista. Como que eu dou férias para ele? Eu preciso de alguém para Para substituí-lo. substituir. Então é possível contratar num aplicativo um motorista certificado, validado, com gerenciamento de risco tudo ok, com certificações, caso, por exemplo, transporte de produtos perigosos. E está sendo muito legal para nós da Agrobot podermos estar conectados nessa rede de logtechs que resolvem problemas reais para transportadores. Então, só título de curiosidade, o motorista PX em Joinville, ele disruptou essa dor, né? Estudando o problema de como contratar motorista, ele conseguiu empoderar o motorista para ele poder escolher o cardápio. Por exemplo, ó, eu prefiro dirigir Volvo do que Scania. Eu prefiro viajar para o Rio Grande do Sul do que para o Rio de Janeiro. Então ele se habilita de acordo com o que convém para o motorista. Ou, por exemplo, não quero trabalhar na sexta-feira dia tal. Então ele escolhe o job, o ponto, o dia, o caminhão, o destino, a carga. É o futuro, você que É o fantástico. futuro, né? E outra coisa que aconteceu para suprir essa falta de motorista, uma grande parte de transportadoras estão contratando mulheres motoristas, estão contratando mulheres. E mulheres são zelosas, né? Então, eu tenho amigos transportadores que têm várias mulheres e Não várias esposas, né? Várias não, motoristas. várias Ah, motoristas. então tá bom. E eles dizem exatamente isso. A mulher é mais jeitosa, mais educada, mais calma, mais paciente.
E supre um pouco essa falta de motoristas homens. E não é só para caminhãozinho pequeno, não. Motoristas mulheres dirigindo carretas, grandes carretas Que também. legal. A mulher tem um espaço onde ela quer, né? Tem, tem. Isso aí. O lugar dela é onde ela bem entender. É. Doutor Rui, que dicas finais o senhor daria para transportadores, para profissionais de gestão de transportadora, para entregar aí um final brilhante desse episódio do nosso Brobot Podcast? Bom, eu vou falar então com os meus amigos transportadores. Eu tenho uma infinidade de amigos transportadores por esse Brasil todo. Eu diria para vocês aquilo que eu já comentei. Prestem muita atenção no seu centro de custo. Não trabalhem abaixo do seu valor de custo. Tenha um bom financeiro dentro da sua empresa. Isso daí é muito importante para o seu dia a dia e para o seu crescimento. E mais, leiam bastante. Isso me ajudou muito. Eu tenho certeza que vai ajudar todos vocês que fizerem isso. Leiam, não precisa ler só revista técnica sobre transporte. Pesquisem. Hoje na internet você encontra tudo. Participe dos congressos, participe de reuniões, participe de eventos de transporte. Fiquem atualizados. E mais importante do que tudo, participem da sua associação de classe. Participem do seu sindicato. Não só como associado, mas participe. Vá lá, faça alguma coisa junto com o seu sindicato, acompanhe, vire diretor, como eu virei presidente de um dos maiores sindicatos do país, que é o CETCEP, Sindicato de São Paulo. E essas coisas é que ajudam muito. O sindicato está sempre na frente e te inova e te dá muita coisa boa. Isso é o recado que eu deixaria para os meus amigos transportadores. Excelente, doutor Rui. Muito obrigado por esse momento, por ter nos prestigiado em estar conosco nesse segundo episódio do Brobot Podcast. Parabéns por toda a sua jornada. Para mim, pessoalmente, você sabe que é uma alegria poder conviver contigo. Você fez parte desde o início da Brobot, né? Quando tivemos a ideia, começamos a iniciar esse negócio, foi uma das primeiras pessoas que a gente falou e, de fato, é um privilégio estar aqui contigo, podendo aprender um pouco mais junto com você. Muito obrigado por tudo e tamo junto. Eu é que agradeço, Emerson. Eu agradeço de coração. Valeu, doutor Rui. Obrigado. Até mais. A você, nosso espectador, obrigado por estar acompanhando o Brobot Podcast até aqui e até o próximo episódio.